O Centro de Diagnóstico Perpétuo Socorro realiza exames de ressonância magnética. Aqui você dispõe de laudos de profissionais habilitados, de equipamentos modernos e confiáveis, ambiente acolhedor e climatizado. E o mais importante, uma equipe comprometida em dispensar-lhe um atendimento personalizado e humanizado. Marque seu exame pelo número 3762-3733. Hospital Perpétuo Socorro. Saúde levada a sério, em Garanhuns. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo, Garanhuns, Pernambuco. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos. 12h03 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Esse é o programa de política, economia e comportamento. Comigo, ele, de segunda a sexta, aqui, sempre na bancada, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Antes da gente começar o programa, eu já quero agradecer demais você que está aí nos escutando. Fique conosco hoje, porque a coisa vai ser quente, não é isso, meu amigo Matheus? Exatamente. Tem várias notícias bem bacanas, tá? O cenário político nunca deixa a gente sem notícias, sempre... Falar mais um pouquinho do CPI novamente, né? Com certeza. Não tem como fugir dessa pauta. E lembrando, pessoal, que eleições Marano... também, sempre, né? Sim, claro. Lembrando, pessoal, que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente tá lá no YouTube, no Deezer, no Spotify, Instagram, Facebook, onde você procurar, lá estaremos. Felipe já está conosco? Não, né? Ainda não, daqui a pouco. Um probleminha de conexão, mas daqui a pouco a gente chama o menino Felipe. Olha, enquanto a gente não conversa com o Felipe, eu vou botar uma notícia aqui, tá? Nessa sexta-feira, que aponta uma rejeição recorde, tá? Vem confirmando como é que diz? Uma pesquisa atrás da outra, algumas qualitativas, outras quantitativas, né? São diferentes nas estatísticas, mas vai se consagrando, entre aspas, uma opinião meio formada do consenso majoritário de que não vai bem o governo federal, né? É o mínimo que se pode dizer, que a imagem do governo federal vai despencando conforme as atitudes não são tomadas de maneira adequada, e a CPI tem contribuído muito para isso também, demonstrando pelo menos suspeitas de muitos problemas na governança diante da pandemia, né? O Bruno Moreira, ele fala para nós sobre essa pesquisa, enfim, como é que se deu isso. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra quebra de recorde na rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação subiu de 45% para 51% e é a maior desde o início do governo em janeiro de 2019. O crescimento na rejeição veio combinado com uma queda no percentual daqueles que consideram o governo regular. Esse grupo caiu de 30% para 24%. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom permanecem em 24% dos eleitores pesquisados. Os que não souberam responder... A gente teve um probleminha que acho que cortou a matéria. Matheus aí na metade. Tenta... Mas hoje a nossa internet não está querendo colaborar de jeito nenhum, mas deixa eu mandar um abraço aqui para a Daniele, ela que é eleitora ferrenha do Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo aqui para não falar mal do atual presidente. Daniele, não sou eu que estou falando mal do atual presidente, não. São a voz do povo, né? São as pessoas que foram pesquisadas e demonstraram a sua opinião.
Não tem, a gente não, eu não tenho instituto de pesquisa, né? Eu não posso, o que eu posso tecer é o que eu penso sobre as condições de governabilidade do atual governo federal, que Olha, são péssimas, né? mas, Matheus, aí dando uma corroborada nesse sentido, que acontece, pelo menos o que dá para ver, é que tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto o Bolsonaro, apesar de terem pesquisas aí que mostram a rejeição, demonstra também que eles têm bases fortes, né? Bases sólidas, né? Ambos. Tem uma base eleitoral aí que fica ali sempre em torno de, varia de 20% a 30%, né? Dessa questão da aprovação. E me parece que se consolida aquele cenário, né, de polarização que a gente vem falando. De um lado Bolsonaro e do outro lado Lula, né? Não sei se tem um espaço de fato aí para essa via alternativa, apesar de recentemente ter uma pesquisa da Veja, não sei se vai ser noticiado aí pelo Bruno, mas teve uma pesquisa da Veja recentemente que colocou que 31% das intenções de voto estão ali naquele quadro dos indecisos, né? Ou seja, superaria ali o Bolsonaro no primeiro turno e se aproximaria do Lula, né? Então há um espaço aí para uma via que queira galgar eventualmente um espaço no segundo turno da eleição 2022 para a presidência da República. Exatamente. E uma das coisas que a gente observa, né, quando em outras pesquisas, eu acredito que tenha sido a da CNT, junto do exame, ela tinha apontado que 51% dos brasileiros rejeitavam, em sua grande maioria, os dois candidatos que você apontou, né? Agora você me diz que 31 ainda estão indecisos, né? 31% o nível de rejeição das dos dois já é 51, então quer dizer que algumas pessoas dos quais, quando é apontada como ver esse cenário político atual, colocaria que se houvesse uma nova alternativa viável, talvez mudasse sua opinião de voto, né? A gente tem visto isso de maneira mais clara, principalmente, por exemplo, quando se posiciona alguns candidatos que talvez não tenham participado de outros pleitos, né? Olha, e essa oposição, e quando eu digo oposição, ela parece ser uma oposição tanto àquele status quo do PT, que veio aí e governou o país por 13, 14 anos, e contra também o Bolsonaro, né? Tentar aí se afastar desses extremos, na figura, principalmente aí do João Dória, né? Que eu já tenho citado aqui, o Eduardo Leite, agora dentro do partido, essa dissidência. Como a gente já noticiou, haverão as prévias, né? Inclusive, o Eduardo pontuou melhor do que o Dória nessa última pesquisa. O Eduardo tem o dobro do Dória, tem 4%, o Dória aparece com 2%. Exatamente. Assim, o Mandetta já aparece com 3%, mas um player que ele aparece como muito competitivo e até um presente momento diz ele que não tem interesse maior na política é o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro Sérgio Moro, né? ganharia de Bolsonaro e ganharia do Lula no segundo turno. Exatamente, ele sempre ali para e passa com o Ciro, né? Fica entre ele e o Ciro disputando a terceira colocação, e quando são confrontados, tanto os dois aparecem vencendo as opções, tá? E são de espectros bem diferentes, né? Ou seja, aponta-se que o brasileiro, em sua grande maioria, quer renovação. Não sei se o Ciro seria uma grande Olha, renovação. e isso demonstra o seguinte, que a figura do Sérgio Moro, apesar de controversa, tanto no espectro do Partido dos Trabalhadores, quanto no espectro bolsonarista, né, se tornou uma figura aí atacada por ambos os polos, mostra que ele é aquele fiel da balança que a gente costuma chamar, né? Disse que não sairá candidato, mas o apoio dele a um eventual candidato significa uma força relevante. Né? É verdade. A gente volta com a notícia daqui a pouquinho, depois dos intervalos. A gente aponta que como é que se deu os detalhes dessa pesquisa, né? Aí a gente esmiuça melhor ela com a presença do Felipe, enfim. Ainda hoje teremos uma entrevista muito bacana. Muitas novidades nessa sexta-feira para encerrar a semana do Quarto Poder. Fique conosco e até daqui a pouquinho. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia.
Capela, Galvão, Maranhão, a superpotência de Pernambuco. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. Garanhuns agora conta com a cirurgiã vascular, doutora Michele Chalegre, especialista no tratamento clínico e cirúrgico das doenças que afetam a circulação, tais como varize, trombose, pé diabético, entre outras. Realiza também ultrassonografia vascular, atendendo particular e convênio na Derma Clinic, Avenida Gonçalves Maia, em Garanhuns. Marque sua consulta pelo fone 999-884711 ou 3762-9863 e venha cuidar de sua saúde vascular. Doutora Michele Chalegre. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Flecheiras, em Garanhuns. Informações 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. E óculos de sol, compadre? É sim, homem. Foi nas óticas Vision 7 e ele tem mais 5 lentes. Eita, compadre, que essa Vision 7 é cheia de novidade. Pois é, eles têm lentes anti-embaçantes de R$3 e R$15. Exame de vista na compra dos óculos completos, dividem em até 12 vezes e garantem o menor preço do Brasil em lentes e armações. Ótica boa danada. É mesmo, homem? Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinhos, amigos, estamos de volta, 12h15 na 102,3 FM na Rádio Marana, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder sempre trazendo o melhor da notícia, tá? Ontem a gente debatia aqui sobre a presença, a gente está falando aqui de uma nova via, né, de uma terceira via, e a nível estadual a gente bate um papo, né, sobre os projetos, né, que precisam ser apresentados ao povo pernambucano antes que simplesmente só chegue o dia da eleição, né? Ninguém saiba em quem está votando de fato. Isso não causa diferencial nenhum, principalmente em quem quer desafiar o atual status quo, né? O establishment que a gente chama, né? E nesse sentido, eu acho que se adianta bastante muito mais o governo atual, né? O governo vigente tem feito movimentações, inclusive tentando buscar quem será o seu candidato à presidência, tá? O PSB ainda não tem um lado fechado, e o Carlos Lupe, presidente do PDT, do partido Ciro Gomes, né? Do partido dos trabalhadores, né? Ele visitou aqui, esteve aqui em Pernambuco, em visita
tanto à Prefeitura do Recife, que possui uma vice-prefeita do partido, quanto ao governador Paulo Câmara, né? Não sei para que lado penderá. Dizem que se barganha até que Paulo seja o vice do Luiz Inácio, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não sei se a barganha do PDT é tão grande. Tá? O PDT é um partido pequeno, sem grande expressividade, não tem, de cabeça, não me lembro de nenhum governador, ou tampouco prefeito de capital. Eu acho muito difícil a viabilidade de um partido pequeno ter a cabeça de chapa de uma presidência, a não ser que seja apenas um movimento para demarcar território, né? Colocar um candidato seu enfim, não sair com um grande tempo de TV ou Olha, apresentar alguma coisa nesse sentido. O que parece para mim, Matheus, pelo menos é o seguinte, que a negociação ela está aí em alto escalão. O PSB provavelmente está fazendo requerimentos ao Partido dos Trabalhadores que ensejam cargos altos, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, a vice-presidência da República, que seria destinada para o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, mas ao mesmo tempo que o PSB não destrói esse diálogo com o PDT. Então me parece um pouco uma estratégia seguinte: eu estou aqui negociando com o Matheus e aí estou negociando, mas tem uma terceira opção, né, para negociar, que seria o Arnaldo. E se eventualmente o Matheus não conceder aquilo que eu queira, eu posso despontar aí com o Arnaldo para enfraquecer a posição de Matheus. É mais ou menos assim que o PSB se desenha, né? Eu acredito nisso. Nosso amigo Felipe Barros já está aí no ar. Estou sim, meu amigo Lucas. Espere sua vinheta, meu querido. Vinhetinha. Felipe Barros. Olha aí, vinhetinha high-tech, Felipe. Gostou? Pois é, gente, bom demais. Tá essa vinheta cada vez melhor. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marana. E aí, meu amigo, tá achando o que da movimentação do PSB em dizer que vai aguardar um pouco aí o primeiro semestre de 2022 para poder definir uma posição acerca da eleição presidencial? Bem, no campo das esquerdas, eu acho que está bem definido já, né? Eu acho que o Ciro não tem condições de enfrentar o Lula, não. A não ser que o cenário mude bastante, eu não vejo essa possibilidade. A gente vê pelas pesquisas aí, Lula está bem na frente do Ciro Gomes, então eu acredito que essa balança vai pender realmente para o lado do PT. Eu acho que combina Lula com o Paulo Câmara de vice, acho que combina essa dupla aí. Eu sinceramente não entendo, não sei como é que... bom, eu não sei o que combina com o PSB mais. Não dá para... eu não consigo entender para onde o PSB migra, porque o PSB, por exemplo, só pontuando aqui, o PSB esteve na oposição da reeleição de Dilma, né? Ele lançou o candidato próprio, assim que perdeu, no segundo turno ele esteve no palanque do PSDB, de Aécio Neves. Não sei, eu não entendo como é que se dão as conjunturas nacionais desse partido, sinceramente. Matheus, é o que eu estava comentando agora. Me parece que o PSB ele tem uma sede de galgar posições maiores. E aí, quando eventualmente aqueles partidos que fazem essa decisão, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, decidem ali a chapa majoritária, como foi no caso da ex-presidente Dilma e de Eduardo Campos, né, que em tese deveria ser ali o candidato apoiado pelo PT, e à época se decidiu uma reeleição de Dilma, enfim. E o que acontece é que quando o PSB não tem aquilo que ele quer, ele tem também uma sede de vingança, eu diria, desce para combater de forma mais aguerrida. E o PSB que, bom, ele se movimenta muito hábil, né? Muita habilidade, ele está atualmente conseguiu mais um governador, né? O governador do Amazonas, se não me engano, não, do Maranhão, Flávio Dino. Do Maranhão, e conseguiu adicionar aí nos seus quadros o Marcelo Freixo também. Freixo, que era do pessoal aí, uma liderança importante, carioca e que vem forte para a eleição do Rio de Janeiro, viu? Tá despontando lá em primeiro lugar nas pesquisas. E mostra que o PSB sabe fazer política, meus amigos. Sabe. E o Freixo, dentro do Rio de Janeiro, raramente a gente vê alguém que não tem uma ficha corrida imensa, né? E o Freixo tem esse ponto a favor dele, né?
Você pode discordar ou concordar com a ideia de plano de governo dele, mas em tese não aponta-se nada contra ele, como a gente viu nos últimos 6 governadores que passaram por lá, né? Exatamente, Matheus. E tem outra coisa, né? O Freixo saiu do PSOL, não foi à toa. Eu acho que ele quer tirar essa bagagem de radicalismo que as pessoas ligam ao PSOL, né? E vem para o PSB, que tem uma carga mais leve, centro-esquerda, né? Uma coisa mais palatável, vamos dizer assim. A nível nacional, de fato, o PSB tem uma posição aí que flerta até às vezes com a direita. A gente tem por exemplo, o Márcio França, né? Isso, vice do Alckmin, né? Exatamente, que se coloca ali mais ao centro-direita, e me parece que o PSB tem essa possibilidade, pelo menos de forma nacional, de dar essa elasticidade, né? Aquele cara que é membro do partido. Você variar ali da centro-esquerda a centro-direita é muito fácil, sem ter essa definição. O que não é o caso de Pernambuco, ao meu ver. A gente tem um partido bem definido aqui, ele tem o que vai mais à esquerda, centro-esquerda ao centro, e está mais preocupado, na verdade, com manutenção de poder do que qualquer brecha ideológica. Isso é verdade. Mas, voltando ao que a gente estava falando antes, sobre a pesquisa, né? Ela pontua até de forma clara para quem quer vender um novo projeto de poder ao país, seja de esquerda, de direita, de frente, diverso, sempre há renovações em vários quadros, é o que os ministros estão apontando aqui, né? O Freixo tenta se desligar e mostrar o seu projeto próprio, sair de um partido que, ou felizmente ou infelizmente, não sei a decisão partidária, mas para quem quer ser candidato não quer viver sempre a aba de outro partido, né? Quer ter sua independência. O Freixo, ele acho que também se movimenta nesse sentido, né? Sai de um partido que necessariamente é satélite para ter protagonismo. Mas vamos ver como é que se deram os dados da pesquisa em que aponta o Bruno Moreira. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra quebra de recorde na rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação subiu de 45% para 51% e é a maior desde o início do governo em janeiro de 2019. O crescimento na rejeição veio combinado com uma queda no percentual daqueles que consideram o governo regular. Esse grupo caiu de 30% para 24%. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom permanecem em 24% dos eleitores pesquisados. Os que não souberam responder são 1%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas entre quarta e quinta. Os grupos que mais reprovam o presidente da República são eleitores identificados com o PT, com 79%, estudantes, com 61%, moradores da região Nordeste, com 60%, e quem ganha mais de 10 salários mínimos, com 58%. Os que mais reprovam são empresários, 49%, quem prefere um partido que não seja PT, MDB ou PSDB, com 36%, moradores da região Centro-Oeste, que são 34%, e quem tem mais de 60 anos, com 32%. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Quarto poder. Pois é, meus amigos, agora deu um nó, né? Eu tava conversando com o Lucas. O Matheus disse aqui fora do ar, rapaz, o brasileiro não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer, eu não entendi, foi mais nada. Sobrou quem nessa, Arnaldo? Vamos investir em Arnaldo, viu? Porque, de fato, o brasileiro, se ele rejeita esses partidos de centro, né? PSDB, MDB e PP, se não me engano, né? Colocou alguns partidos de centro ali. Rejeita o Bolsonaro 51%, 38% rejeita esses partidos de centro. Incluindo o PT, né? Nessa chamadinha aí. Exato. O PT, o PT e MDB foram os partidos mais clássicos, assim. Sim, os mais lembrados. Colocaram. Né? Isso. E, bom, isso faz todo sentido, né? São também os mais conhecidos e os que tiveram maior influência no poder nos últimos anos no Brasil, né? Bom, ficou difícil, né? O que o brasileiro quer, Felipe? O que tu enxerga, por exemplo, que tu vive mais fora de Garanhuns atualmente, o que o povo aí em Belo Jardim pensa nacionalmente? Bem, Matheus, eu não confio muito no Datafolha, né? Nas últimas eleições eles erraram.
Olha, Perdão. bom, depois dessa notícia e de algumas pressões políticas, né, que está acontecendo devido ao avanço da comissão de inquérito, o Yuri Hudson apontou que o Bolsonaro fez uma ameaça, né, digamos assim, uma ameaça velada ou mais clara, né? Ele vem apertando o nó nesse sentido, né? Ou faremos, palavras, entre aspas, né? Palavras do então presidente da República, faremos uma eleição limpa ou não teremos eleições. Ele tem esse poder, Lucas, de não colocar as eleições no final do mandato dele? Absolutamente não. Pois é. Como diria aquele Reinaldo Azevedo, não muito claro, meus amigos. Claro que não tem, de forma alguma. Um não ressonante. Pois é. Vamos ouvir com a palavra o nosso jornalista Yuri Hudson. No dia em que uma comissão da Câmara adiou novamente a votação da PEC sobre o voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração em tom de ameaça sobre as eleições. Nesta quinta-feira, ao ter uma longa conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, o presidente da República cobrou o que chamou de eleições limpas em 2022. Caso contrário, não haveria eleição. Se não tiver roubo nas urnas, a maioria está aqui. Não, eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. O presidente e aliados são entusiastas do chamado voto impresso. A PEC da deputada Bia Kicis, do PSL, está em discussão em uma comissão da Câmara. O relatório do deputado Felipe Barros, também bolsonarista, é favorável à proposta. No entanto, o tema é polêmico e conta com posição contrária de ministros do Supremo e integrantes do TSE. A votação na comissão foi novamente adiada e Bia Kicis protestou. A impressão do voto no sistema eletrônico, na urna eletrônica, trará, sim, segurança, transparência, confiabilidade ao sistema que hoje padece, sim, de uma série de vulnerabilidades. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, afirma confiar no atual sistema eleitoral e acredita que o voto impresso não agrega segurança. Pelo contrário. Poderíamos discutir a forma de auditagem e o melhor acompanhamento de todas as informações e do modelo de auditagem que é antes, durante e depois do processo eleitoral. O processo eleitoral brasileiro que é reconhecido em vários países do mundo como um exemplo. O TSE estima que o voto impresso possa custar 2 bilhões de reais a mais para as eleições de 2022. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Quarto poder. Pois é, meus amigos, muito complicado. Ó, só salientando aqui que esse Felipe Barros, bolsonarista, é um deputado federal lá do estado do Paraná, acho que ele é do PSL, inclusive, se não me engano, ele é da cidade de Londrina, ou pelo menos ali da região, e não é o Felipe Barros, olha aí, não é o Felipe Barros que acabou de falar aqui conosco, que voltou, é um deputado de fato um tanto complicado do estado do Paraná, que representa aquela região, e que apresentou esse relatório, né? 2 bilhões, meus amigos. 2 bilhões a mais dos nossos bolsos para ouvir que talvez, se eu não ganhar, é isso que ele quer dizer. No fundo, o presidente da República está dizendo isso. Se eu não ganhar, é fraude, então não vai ter que ter eleição, porque só é o menininho buchudo dono da bola. Ou eu jogo e meu time ganha, se eu perder, eu levo a bola para casa e ninguém joga. Olha... Pode falar. Olha, Matheus, o que a gente comentou ontem, né? Eu não acredito que haja como a gente precificar um instrumento que eventualmente venha para aumentar a fiscalização da eleição. No entanto, é muito claro que esse projeto de lei, apesar de talvez aí quando você abre uma discussão ampla, tenha um teor bacana, né? Uma discussão bacana de aumentar os instrumentos de fiscalização das eleições. No entanto, me parece, e aí fica muito claro, que o governo Bolsonaro está utilizando de um projeto que, como eu disse, já veio lá de 2014, quando teve aquela polêmica da eleição de Dilma, PSDB foi quem encampou primeiramente aquilo, e aí você retoma isso, sendo que em um momento onde a gente tem uma polarização extrema, né, e fica muito claro o modus operandi, né, como
eu cito aqui de vez em quando o Andreasa, ele diz, tem método. O método Só uma é ressalva muito aqui. claro de utilizar esse projeto de lei para descredibilizar um eventual resultado de 2022. Exatamente, perfeito. Só uma ressalva aqui, o Lucas lembrou da luta do PSDB, inclusive é atual do PDT, tá? Do partido do Ciro, que também quer o voto impresso, eles querem do mesmo modelo que está sendo apresentado aí. O que o PSDB recuou, tá? O Bolsonaro falou que o atual presidente Jair Messias Bolsonaro colocou que o Aécio ganhou da Dilma e que foi... Ele contou essa semana, né, que foi fraude e que ele tinha como provar. O Aécio foi à imprensa e disse, não, eu perdi, não teve fraude nenhuma, eu perdi as eleições e seguimos a vida normal. Aí, assim, se o cara que ganhou as eleições para presidente da República está dizendo que não ganhou, e o atual presidente está dizendo que tem provas de que ele ganhou, como é que fica? É só uma cortina de fumaça, O né, Bolsonaro Lucas? quer dizer basicamente o seguinte, que a eleição foi fraudada em algum ponto e que, na verdade, ele massacraria o PT ali naquele segundo turno. Aliás, ganharia a eleição no primeiro turno, segundo ele, e eventualmente teve aí fraudes nas eleições, sendo que, como eu disse, no direito, né, na vida, eu acho, quando você acusa alguém ou algo de determinada conduta, né, ou de determinado erro ou falha, você tem que apontar e dizer onde foi, onde é que está esse erro, né? Não é só dizer, não, eu acho que foi. É assim que o mundo funciona. Exatamente, é bastante complicado. Felipe? Bem, eu vi uma frase de Mitrô, ele foi perfeito, o deputado federal Tiago Mitrô, do estado de Minas Gerais, ele falou o seguinte, né, que o Bolsonaro tenta repetir o que o Trump fez nos Estados Unidos, né, tentar causar aí sem provas, né, que houve fraude na eleição, tentar causar uma convulsão social e tumultuar as eleições, né, para permanecer no poder a qualquer custo. Então a gente sabe que nos Estados Unidos ele não teve êxito nisso, mas o que foi que ele conseguiu? Conseguiu criar tumulto. Inclusive, vale lembrar aquele evento que aconteceu em Washington, onde 5 pessoas morreram, né, naquela invasão lá ao Capitólio. E talvez Bolsonaro esteja tentando reprisar o que aconteceu lá em Washington, aqui no Brasil, né? Olha, de fato, Felipe, é um paralelo interessante a ser traçado, e aí deixando claro para o ouvinte que existem umas diferenças eleitorais importantes nos Estados Unidos, né? Lá a urna não é eletrônica, por exemplo, você tem um sistema de ballots, onde os votos são depositados em uma espécie de cartão ali que é registrado pelo Capitólio e pelo governo federal. E o que acontece é que essas eleições, normalmente, né, e isso aí é histórico dos Estados Unidos, os presidentes pedem recontagem, sim, dos estados. Inclusive, uma das recontagens que Trump pediu, reverteu lá. De fato, houve um erro. Mas não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Tudo que o Trump pediu foi eu atendido, ainda né? acredito que o Bolsonaro ele vai além do que o Trump quer colocar. É muito mais caótico e muito mais complicado. Tudo que o Trump Bem, ele quer permanecer no poder a qualquer custo, né, o Bolsonaro. Ele não quer saber muito de democracia, não. Até, como o Matheus sempre lembra, ele é um admirador de quem? Lembra aí, Matheus. Quem é a pessoa que ele admira? Chaves. Agora, justo, um admirador de Chaves. Eu desconfio Então, a gente... das pessoas de que ele admira, então não tem como confiar que uma pessoa dessa busque, de fato, a verdade das urnas, tá? Acho que ela quer a verdade que lhe convém. Mas a gente, olhando aqui, né, tem também um pouco de barulho sobre as Forças Armadas, né? Mas a gente traz essa notícia daqui a pouquinho, depois dos intervalos. A gente volta e o Yuri Hudson aponta uma crítica, eu acho que um pouco exagerada, do Omar Aziz, e uma resposta também exagerada das Forças Armadas, em que o que foi sacrificado ali, de fato, foi a razão. Daqui a pouquinho a gente retorna, voltamos em instantes. Agora, 12h36. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Baixe agora o aplicativo da Marano FM. É só clicar, instalar e ter a Marano FM sempre com você.
O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sentir bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa, saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. O poder, o poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h38, voltamos agora na 102,3, a rádio que todo mundo ouve. E o Matheus estava pautando agora há pouco uma notícia, né, Matheus? E aí quero que você dê continuidade para que a gente possa comentar. Exatamente, o nosso jornalista, né, Yuri Hudson, ele pontuou que as Forças Armadas criticaram o senador do Amazonas, Omar Aziz, ele que é do PSD, Partido Social Democrático, em nota, e abre crise entre poderes, né? Olha, isso é muito ruim para a sociedade brasileira, de ambas as partes, tá? Eu não acho um bom caminho os poderes ficarem se desafiando. A gente já viveu um período muito ruim com isso, em que o STF ficava tendo que frear alguns avanços contra as instituições do governo federal, o governo federal também tentando empurrar na marra algumas coisas contra o Congresso. Eu acho muito complicado isso, mas com a palavra o Yuri Hudson. O ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas dispararam uma nota contra a fala do presidente da CPI da Covid. Durante o depoimento desta quarta-feira, Omar Aziz perguntou ao depoente Roberto Dias se ele havia servido às Forças Armadas e fez uma crítica ao que chamou de membros do lado podre da instituição. Você foi sargento da aeronáutica? Sim, senhor. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Em nota assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das Forças Armadas, os militares afirmaram que Aziz foi leviano e irresponsável. O tema abriu uma discussão quente no plenário do Senado. O líder da oposição e vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, criticou a nota dos militares. Não quero acreditar que, nesse momento, esteja em curso qualquer tipo de ameaça a um membro desse poder. Presidente de uma comissão de inquérito, minha confiança nas Forças Armadas e que as Forças Armadas desse país são leais à democracia. Já o governista Fernando Bezerra Coelho, do MDB, criticou a CPI. Os excessos cometidos é que levam à declaração que hoje foi feita pelo Ministério da Defesa. Muito obrigado. 64 foi assim que começou também. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, fez um discurso tentando pacificar o clima de crise instalado no plenário da Casa. Quero aqui, em nome do Senado Federal, render meu mais profundo respeito às Forças Armadas, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar Aziz, pensam em relação às Forças Armadas. Já Omar Aziz, do PSD, reafirmou que a crítica não foi generalizada a todos os militares, mas aqueles envolvidos em escândalos. A nota é desproporcional, presidente. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu não aceito que intimide um senador da República. Com meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas. E um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com falcatruas. O depoente desta quarta-feira era ex-militar, sargento. No comando do Ministério da Saúde, durante o epicentro da pandemia, tivemos como ministro o general Eduardo Pazuello, como número 2 da pasta, coronel Elcio Franco, e outros militares em posições estratégicas, como o coronel Blanco, por exemplo, todos citados em denúncias, alguns, como Pazuello, já investigados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Quarto Poder. Quarto Poder.
Pois é, meus amigos, olha, eu tenho muito respeito por todas as instituições da República Democrática Brasileira, né, a Federação Nacional, mas é um problema político, né? Não é necessariamente um problema ligado às Forças Armadas. Agora, quando as Forças Armadas está em governo ou participa de um governo, ela não é. Agora, eu acho sinceramente, Matheus, que há também um aumento aí nas proporções do que aconteceu. Apesar de ter sido uma nota emitida institucionalmente pelo Exército Brasileiro, me parece que o Omar Aziz também ele tem pesado a mão aí nessa condução da CPI, tá? E quando a gente critica aqui eventualmente o presidente, a gente critica de forma moderada, né? Buscando sempre a razão. E a CPI, sim, e aí eu vou concordar um pouco com a fala do Fernando Bezerra Coelho, que, de fato, há excessos sendo cometidos nessa CPI. Por exemplo, a prisão que teve recentemente do Rodrigo Dias, né? Roberto Dias. Roberto Dias, me deixou bem preocupado, assim. Ele desmoraliza o processo, né, Lucas? Fica bagunçado, né? De fato, assim, há essa previsão, dei uma olhada ontem no regimento, há essa previsão, né, ele citou pé-júri, como o Felipe já tinha colocado, não existe pé-júri no direito brasileiro, né, seria o crime de falso testemunho ali. No entanto, esse falso testemunho tem que ser apurado, né? Não é simplesmente você dizer que é mentira, porque ninguém é senhor da verdade, ali na CPI, ainda mais quando se trata de um crime, né? Então, aquela prisão em flagrante ali, acredito eu que não tenha sido benéfica ao processo como um todo e mostra que os excessos são cometidos sim. E aí o Exército vem com uma postura mais rígida, acredito eu, mas não fletou com autoritarismo nem nada nesse sentido. Eu vi foi uma nota institucional. Né? Foi um ato institucional dizendo, ó, o Omar Aziz é melhor ficar quieto, deixa a gente aqui, a gente não tem nada a ver aí. Porque são instituições diferentes, inclusive. Né? Exatamente. Quando ele criticou as Forças Armadas de forma geral ali. O Roberto Dias, perdão, fazia parte da aeronáutica, né, e aí ele fez essa crítica dizendo que existia um lado podre ali das Forças Armadas. É claro que toda instituição tem sua parte ruim e sua parte boa também. Mas desnecessário, né? Desnecessário citar aquilo ali, e o Omar Aziz me parece um pouco envaidecido pelo poder e pela posição que ocupa. E uma coisa só antes de pontuar, agora aí sim cabe a crítica ao Exército Brasileiro não ter punido o Pazuello, abre um precedente ruim. E outra coisa, esse governo, ele tem muitos militares, não é um problema de excesso de militares, mas ele tem 6 mil militares, 6 mil, exercendo cargos federais. Então, quando você tem 6 mil militares, qualquer organização que tenha 6 mil pessoas, vai ter gente que é boa e tem gente que não é boa. Eu acho que não existe uma unanimidade. É um número muito vultuoso de pessoas e as instituições, às vezes, acabam tendo complicações. Felipe, tuas considerações, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa entrevista. Bem, eu vou ser rápido, tá? Eu concordo contigo em relação a essa questão do Pazuello, a gente já comentou, o Exército errou nesse ponto, e aqui eu falar das Forças Armadas de um modo geral, que foi aí a questão. Também acho um pouco de excesso, né? Quiseram criar um celeuma maior do que foi. É fato que em todo lugar existe gente boa, gente não tão íntegra, né? E não é diferente nas Forças Armadas, né? Tem um pessoal lá que eu sei que eu já servi e realmente não são todos que a gente pode dizer, ó, esse cara é íntegro e honesto e etc. E isso é normal de todo lugar, né? Todo trabalho, onde tem... Como? Quantos anos tu ficou no Exército? Eu servi 6 anos e meio, né? O Exército Brasileiro. Mas é uma instituição realmente fabulosa. Eu sou apaixonado pelo Exército, eu já disse isso aqui. Eu tenho certeza que ele não vai entrar nesses arroubos autoritários aí do Jair Bolsonaro, mas também me preocupa que houve aquela troca de comando, né, de todas as 3 forças, para pessoas que estariam mais enquadradas aí nos desejos do presidente. Isso me preocupou um pouco na época e ainda me causa preocupações hoje. A falta daquela punição, Felipe, tu acredita que abre um precedente ruim? Deveria ter tido uma punição para um ato político de um general da ativa? Eu acho que sim. Isso cria um modelo, né, para os outros militares seguirem, que eu já até comentei aqui, né, que uma das frases assim mais faladas dentro do Exército é a seguinte: a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Inclusive, se você entrar numa instituição militar, deve estar pintado no muro, isso aí, bem grande.
Então, o exemplo arrasta, né, Matheus? Se o general fez e não foi punido, então é um recado bem claro aí para os outros militares. Agora eu vou comungar com o Felipe também, porque eu acredito muito no Exército como uma instituição de fato mantenedora da democracia. Exatamente. Olha, como a gente já tinha anunciado aqui, hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana. Ele que já está nas redes sociais, né? A gente já colocou, o pessoal já deu uma olhada, mas ele que é secretário de Gestão e Desenvolvimento Econômico do nosso município, e a gente vai bater um papo aqui sobre qual é a visão e os desafios que ele encontra, né? E quais são os projetos que ele tem em mente que, assim, quando a gente apresenta o plano de governo, a gente apresenta intenções, né? Mas o que ele acha que é possível, agora estando olhar dentro da máquina, é de implementar durante a gestão dele no secretariado. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Alexandre Marinho, secretário, seja muito bem-vindo ao Quarto Poder. Ele que está aqui conosco hoje. Boa tarde, amigo Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Marano. É muito bom sempre estar aqui com vocês. Sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir o programa de vocês têm uma dinâmica toda diferente, toda jovial. Fica feliz, cara. É bem criativa aqui a dinâmica do mesmo tema, como tem tema mais árido do que esse que vocês estão falando aí, que é a questão da CPI, né, da Covid e tal, e vocês fazem sempre de uma forma bem leve, bem agradável. Parabéns aí pelo programa, e eu me sinto honrado em mais uma vez ser convidado aí por vocês. Secretário, a gente só agradece aqui a sua presença, já teve aqui em outras oportunidades, e agora a gente já tinha essa vontade, né? Eu, pelo menos, como economista, sempre puxo a sardinha para o lado do desenvolvimento econômico, entender como é que está a gestão das coisas, e, de fato, né, é um motor muito importante para o nosso município, mas, antes disso, eu gostaria de saber quem é Alexandre Marinho, se apresentar para a população de Guimarães, que já conhece em boa parte, mas o senhor pode falar um pouco do seu currículo, enfim, quem é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico? Ah, tá bom, então. Então, Matheus, eu, na verdade, sou advogado, né? Sou advogado, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho a minha OAB, mas já faz um tempão que eu não advogo, porque eu trabalho, já faz algumas décadas da minha vida que eu trabalho com gestão pública, né? Essa é a 4ª vez que eu sou secretário aqui em Garanhuns, passei um tempão em Brasília, passei um tempão no Recife, Consórcio Grande Recife, Assembleia Legislativa, fui para o Congresso, enfim. Então, eu estou sempre, direto ou indiretamente, trabalhando com gestão pública, né? Como disse assim, especialização em gestão de desenvolvimento local, agora mesmo a gente vai entrar numa nova especialização lá na Fundagem em Economia e Desenvolvimento Regional. Eu também sempre gostei muito dessa parte acadêmica, né? De maneira que a gente procura sempre estar estudando o tema, mas essa área de desenvolvimento econômico local, desenvolvimento regional, é uma área que eu sou apaixonado por ela e estou aqui para conversar com vocês. Bacana. Lucas? Muito bem. Secretário, já vou começar com a pergunta relacionada à última vez que você esteve aqui. Né? Aconteceram aqueles eventos ocasionados pela chuva, né? Uma tragédia, de fato, que ninguém estava preparado para receber, e a prefeitura, naquele momento, lembro que se comprometeu de resolver boa parte desses problemas, e eu queria que o senhor nos colocasse aí como secretário, que estava ali, fazia também parte daquele gabinete de crise, né? Que eu não sei se ainda está instaurado, não sei se ainda está em atuação. Queria que o senhor nos desse aí o parecer do que aconteceu, conseguiram resolver os problemas aí causados pelas chuvas, como é que está a preparação agora para o inverno que está chegando, chuvas diuturnamente aqui em Garanhuns, como é que está sendo esse funcionamento? Na verdade, Lucas, ainda bem que esse período chuvoso mais pesado passou, né? Então, a gente agora já começa a trabalhar com uma nova perspectiva. Quando a gente foi ver, por exemplo, eu lembro que a entrevista que eu vim aqui era sobre a rua João Paulo de Miranda, onde, inclusive, ocorreu uma tragédia. Né? Uma tragédia na época, né? Então, ali, o que é que a gente percebeu? O fechamento daqueles buracos ali, tudo isso foi feito, tá?
Agora, aí se você me pergunta, e a solução para aquilo ali? Vocês já conseguiram? Não, a gente ainda não solucionou aquele problema, não. Sabe por quê? Porque ali é um empreendimento que você vai gastar entre 3,5 e 4 milhões de reais. Então, são recursos muito vultosos. Então, o que é que nós tivemos que fazer primeiro? Elaborar o projeto e captar recursos em Brasília. Essa semana mesmo, eu não sei se você soube, pelas redes sociais, um dos ministros que o prefeito Sivaldo foi recebido foi justamente pelo ministro Rogério Marinho, secretário de Desenvolvimento Regional. Seu primo, Marinho. E quem é que estava lá presente também? Alexandre Lucas, meu xará, né? Que ele é secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. E o que a gente foi ver com ele foi justamente, pelo amor de Deus, nos ajude a resolver os problemas desse... Eles até chamaram lá, eu achei interessante, eles chamam de desastre climatológico lá. Então, a gente levamos todo o mapeamento de cada trecho que foi estragado aqui, né, de cada, como é que a gente chama, de sinistro que ocorreu aqui, em cada uma das ruas, e tá lá, tudo mapeado, inclusive aquele buracão ali que o pessoal reclama muito, da quarta igreja, isso. o da quarta igreja, tem a ponte da IBN, tem lá o cais, lá na Rua 7 de Setembro, ali o cais da Rua 7 de Setembro, e outra buraqueira grande que já vem sendo até fechado, muitos deles a gente teve que se antecipar com recursos municipais, tá? Mas o que eu posso dizer a você é que agora, com esse período de estiagem maior, a tendência é que haja uma aceleração da resolução desses problemas. Entendi perfeitamente. Antes de eu passar a bola para o Felipe, se quiser pode complementar a minha pergunta também, Felipe. Eu quero saber quais são... Bom, eu li bastante o plano de governo de todos aqui, acho que deveria ser um papel de todo cidadão, enfim, de observar as propostas dos candidatos a prefeito, e lembro que na área econômica tinha muita coisa bacana, inclusive, algumas coisas que eu acredito que, devido ao momento pandêmico, é um pouco mais difícil de implementar, enfim, a gente precisa observar as conjunturas também das próximas eleições, como é que vai se dar a recuperação econômica do país, mas quais seriam, na sua cabeça, secretário, pontos chaves que o senhor gostaria de deixar, pelo menos no primeiro mandato do atual prefeito Sivaldo Albino, como carro-chefe de foco da Secretaria, tanto de gestão como de desenvolvimento econômico, que eu acho que andam juntas nesse caso, né? Matheus, eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar o secretário responder a sua, porque não tem nada a ver com o assunto, então eu vou esperar ele responder essa sua pergunta e depois eu entro, tá ok? Ok. Bem, veja bem, Matheus, respondendo a sua pergunta, eu não sei se também nas redes sociais, semana passada, segunda-feira da semana passada, você deve ter visto que o prefeito Sivaldo Albini, todo o seu secretariado se reuniu para tratar de monitoramento das ações de cada pasta. Sim, eu vi. Você sabe qual foi a principal razão daquilo ali? É porque a partir agora de 2022, o Tribunal de Contas do Estado vai cobrar de cada prefeito que mostre os resultados daquilo que foi prometido no plano de governo. Então, isso é uma inovação enorme que a gente já está tendo, É por isso que o prefeito chamou todo mundo para monitorar as ações de cada um, porque a partir de agora, a gente vai ter que, aquilo que a gente prometeu, a gente vai ter que cumprir. Certo? Então, na área de desenvolvimento econômico, a gente ficou de trabalhar a segmentação, né? Ou seja, primeiro planejar o que é que vai se fazer. Não adianta a gente fazer pequenas ações pulverizadas e não fazer a base do que de fato precisa. Então, veja, a partir da próxima semana agora a gente começa a conversar segmentos de laticínio, de marcenaria, serralharia, construção civil, artesanato, área de economia criativa, confecções, turismo, enfim, você precisa reunir cada segmento desse, ver quais são as necessidades, quais são as reivindicações, ver o que cada um espera do poder público municipal e, a partir daí, você poder agir com cada um deles, tá?
Deixa eu só complementar Pois aqui. não. Eu lembro que, bom, isso aí que você está falando só corrobora com o que está no plano de governo mesmo, de fato, porque eu acho que, se eu não me engano, em linha breve ali, eu via que vocês gostariam de emular como se fosse a ADIPE, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, da qual já submeti alguns projetos algumas vezes, eu como estudante de economia, que é muito bacana, ela apoia muito o desenvolvimento econômico do Estado, principalmente na questão de estudos, né, acadêmico, e é importante essa questão, né, porque observa cada caso, a necessidade do poder público em apoiar, ou seja, com incentivo fiscal, ou enfim, de alguma forma, para que o poder público seja parceiro do setor privado nesse caso, não é isso? Exatamente. Inclusive, a primeira reunião que o prefeito teve com o doutor Roberto, presidente da ADDPE, foi justamente para que a ADDPE, isso foi solicitado oficialmente, Inclusive tem as fotos, né, nas redes sociais, eu lembro da visita. para que doutor Roberto, esqueci o sobrenome dele agora, ele possa permitir a ampliação dos segmentos que possam se instalar no nosso antigo distrito industrial. Porque ali a gente ainda tem ali uns 10 ou 12 lotes que estão disponíveis. Agora, como a gente não tem uma vocação industrial, o que é que o prefeito Sivaldo foi pedir? Que ali possa se instalar shopping center, centro de distribuição, entendeu? E outros, por exemplo, o centro de convenções vai ser construído lá, né? Foi esse um dos assuntos da pauta que o prefeito Sivaldo teve com o ministro Gilson Machado, do Turismo, centro de convenções, requalificação da Colina do Magano, do Cristo, e o início da requalificação aqui da Praça Mestre Dominguinhos. Onde seria o centro de convenções que se pretende? No antigo Distrito Industrial. Entendeu? Porque, veja, existia por lei ali, só se podia se instalar indústria. Então, o que é que o prefeito Sivaldo disse? Como a gente não tem uma vocação industrial, mas a gente tem uma vocação em outras áreas, por exemplo, por que não poder se instalar uma universidade ali, já que uma das nossas vocações é a educação? Você está entendendo? É o que gera emprego na cidade hoje. Aliás, eu acho que o maior ativo, né, o maior potencial que a gente tem aqui é a geração de emprego na área de educação. Então, como a ADDPE, doutor Roberto, ele não pode decidir nada monocraticamente, ele tem que levar para o conselho. Então, foi isso que ele ficou de abrir ali para que se possa trabalhar outros segmentos. Entendeu? Felipe, sua pergunta? Secretário, muito boa tarde. Eu gostaria de sair um pouco desse assunto, tá? Eu vi que essa semana o senhor mandou um plano de expansão urbana, né? Uma nova lei para a Câmara Municipal para ser votada, ia ter uma audiência pública, inclusive eu estava lá para participar, só que o projeto foi retirado de pauta e vai ser recolocado após o retorno aí das atividades legislativas do município, né? E houve eu vi que houve uma celeuma, né, um problema envolvido nessa questão, algumas pessoas estavam discutindo isso, e como o projeto veio da sua secretaria, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, quais foram os problemas desse projeto e qual a solução aí para os próximos dias, né, para a gente ter realmente essa audiência e ter a votação de fato. Deixa eu só pontuar o nome do presidente da ADDPE que a gente estava procurando aqui, Roberto Abreu e Lima Almeida. Isso, gente Roberto finíssima. Abreu, isso é verdade, uma grande figura. E tem sido um grande parceiro aí do prefeito Sivaldo, sabe? Inclusive estiveram conversando novamente essa semana. Mas veja bem, em relação, Felipe, boa tarde, né? Em relação ao projeto o PL 011, que trata de tornar possível de expansão urbana algumas áreas, vamos dizer assim, até zonas rurais do município, qual é a intenção? Isso, inclusive, é um PL da gestão passada que a gente resgatou para agora, né? Inclusive, um PL que foi exaustivamente trabalhado e discutido junto ao CODEMA, junto ao CONPUR, né? O Conselho de Políticas Urbanas, enfim. Por que é que nós tiramos de pauta? Porque nós achamos que ele precisa ser melhor discutido com os vários segmentos da sociedade. E percebemos também que houve, assim, uma divulgação errônea de qual era a pretensão da Prefeitura Municipal. Porque, veja,
E o que nos provocou até acelerar o envio, o encaminhamento desse PL para a Câmara é porque, por exemplo, tem uma grande rede hoteleira, ou melhor, um grande grupo empresarial da Bahia, que ele pretende implantar um hotel fazenda ali próximo das vinícolas. Aí veja, zona rural, pelo plano diretor não é permitido. Então, o que é que esse projeto de lei ele abre para a gente? É que ele permite que a gente estude se num determinado local, mesmo sendo zona rural, é bom para o município ou não ter aquele empreendimento ali. Fazer uma discussão aberta, tanto com os segmentos envolvidos, desde os agricultores, né, os donos de hotéis, donos de imobiliário, o setor imobiliário, enfim. É só isso. Abre-se a discussão, vê-se perante a legislação urbanística e ambiental aquele empreendimento é vantajoso, é interessante para o município, se for, se aprove o projeto e que o Hotel Fazenda venha se instalar. Além disso, a gente já tem algumas pendências de loteamentos aqui na cidade, de empreendimentos imobiliários que pretendem construir novos loteamentos aqui na cidade. Então, é interessante se construir um loteamento novo em tal área ou em tal área. Aí você diz, sim, mas por que esse PL específico? Porque o nosso plano diretor, ele de fato hoje, ele trava o desenvolvimento da cidade, e para a gente fazer o novo plano diretor, que o prefeito já, inclusive, está com o decreto pronto de criação da comissão de revisão do plano diretor, como o plano diretor ele trava o desenvolvimento da cidade, a gente pensou em fazer esse PL aí, que nos dá pelo menos uma margem para você ir estudando caso a caso esses empreendimentos, né? Então, eu cheguei a ver, por exemplo, de algum líder aí, eu vi uma mensagem de uma pessoa aí no Zap, que ele dizia, esse projeto agora ele acabou com a zona rural da cidade. Não é mesmo o pensamento da pessoa. Acabou com a zona rural? A gente está chamando você, esse pessoal, para conversar, né? Conversar, né? Inclusive com direito a voto, até porque tem que se fazer 2 audiências públicas, tanto no local do empreendimento como no entorno. Se o povo dali não quer, não se faz. Fato. Agora, numa cidade em que a gente está com desemprego altíssimo, cidade não, né? Porque o Brasil todo está enfrentando um desemprego. Você não querer nem discutir se o empreendimento deve ser implantado no município ou não, então você vê que aí não Deixa eu entender aqui uma questão sobre isso. Isso é mais para a questão dos meninos que são os engenheiros, como Felipe Delfino, amigo nosso, quero mandar um abraço aqui para ele. Com ele agora há pouco. Olha aí, um abração para ele. Para o desenvolvimento econômico chegar a certas regiões, talvez seja necessário, como o ponto de vista, nesse caso do projeto, urbanizar. Seria isso. Sim. Porque daí a infraestrutura vem acompanhada, algumas necessidades da zona urbana são estendidas à zona rural, que a gente sabe que, por exemplo, de fato, se alguém quer manter a zona rural, ela tem as vantagens da zona rural e as desvantagens de não ter um processo da urbanização, né? Por exemplo, asfalto, algumas coisas que não são ligadas à zona rural, né? Agora tem um outro problema muito prático que é relacionado à questão populacional ali, também do aumento de tributo, né? Sim. O tributo que é cobrado na zona rural é muito distinto do que é cobrado no município, né? Os encargos são bem maiores e aí quando você... Só a contrapartida, né? Serviço público... Eu acredito que o secretário, quando eventualmente for colocar o projeto em prática, vai fazer essa ponderação de ver quem de fato está ali naquela situação que, como você colocou, o Brasil é um país totalmente desigual, cheio de desemprego, e o pessoal que mora na zona rural muitas vezes tem um poder aquisitivo e um poder de cumprir com certas obrigações, inclusive as tributárias, muito menor. Então acho que é necessário fazer essa observação ali do... É verdade. Agora, se eu posso completar a questão do Lucas, eu tenho que concordar plenamente nesse ponto, mas assim, dizer que já tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né, que diz que essas áreas rurais, mesmo que estejam próximas da área urbana, né, elas devem pagar o IPTU, porque a finalidade delas é rural. Então acho que isso é uma preocupação que os moradores da zona rural, acho que podem tirar aí da lista de preocupações, porque realmente isso aí já está meio que pacífico, né? E outra coisa, Felipe, eu acho que você lembrou bem, quem levantou
essa coisa de argumentação, na verdade, eu acho que ele está mal informado. Por quê? O PL, ele é bem taxativo, ele é bem claro. Vai se tornar urbana só a área do empreendimento, entendeu, Lucas? É justo, Então, né? não há necessidade nenhuma de qualquer agricultor, qualquer pessoa que queira permanecer como rural, ter a preocupação de vir pagar IPTU, porque aquela área, eles continuarão, vai estar lá, até lá um sítiozinho de 2 hectares. Se Mas o cara quer rural. permanecer rural, permanece, entendeu? A outra coisa é que é o seguinte, a gente precisa levar desenvolvimento, Sim, geração de renda e emprego também para o campo. sim, é verdade. Aí, outro argumento que se fez, mas quem já viu loteamento levar emprego para o campo? Tá entendendo? Mas um hotel fazenda leva, tá? Você vai ter uma série de empregos ali de camareira, de vigilante, de jardineiros, de gerente de hotéis, né? De gerente. Você vai ter todo o entorno ali, e sobretudo com a perspectiva desse, no caso, vamos falar desse específico aqui. Pronto, já tem, essa semana já tem outro pessoal, acho que é de Alagoas, também querendo trazer um novo hotel aqui para Garanhuns, né? Estou até para receber esse pessoal. Então, veja bem, você querer dizer, fazer de conta, você, assim, rebolar e dizer, não, aí não precisa de empreendimento aqui que gere emprego, não, velho. Aqui já está todo mundo muito bem. Precisa. Eu vi uma pessoa dizendo assim, mas tem um senhorzinho lá que ele está na zona rural e não pode sequer pagar a conta de luz. Ô, cara, então esse cara não está precisando de um emprego, não, velho. Com certeza. Esse cara não está precisando de nenhum empreendimento. E outra coisa, você imagine o quanto vai valorizar as propriedades dessas pessoas no entorno. Com certeza. E secretário, se eu posso pontuar aqui, uma coisa que a gente vem acompanhando, o professor Écio Costa, que é professor da Federal, PhD em Economia, ele que é nosso colunista de Economia aqui do programa, ele pontuou Acompanho ele. Olha aí, ele que pontuou que Pernambuco e o Nordeste, de forma geral, tem sido um opcional com um olho diferente, um olhar especial para as indústrias, para o novo desenvolvimento econômico nesse momento do país, né? Então, acho que nada melhor do que Garanhuns se adequar para receber, de fato, esses empreendimentos, né? O Sudeste tem perdido, ele ainda aglomera 60% ou 80%, né, Lucas? Acho que no último dado, cerca de 70% desse setor mais relacionado aos serviços fica lá e a indústria, né, a indústria de forma geral. Aí o que estava se desenhando, inclusive levantamento da CNI, tá? Que é a Confederação Nacional das Indústrias, né? Ou a Conselho Nacional das Indústrias, se não me engano, ela estava apontando os dados que, duas regiões estão sendo opcionais para o novo momento de desenvolvimento do Brasil. O Sul, que são os 3 estados somente, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e os 9 do Nordeste têm se transformado, principalmente, por exemplo, Pernambuco tem um grande porto responsável, Suape, né, que pode trazer, no caso de uma duplicação da 232, alguma coisa assim nesse sentido, trazer investimentos para Garanhuns, né? A gente se tornar, acho que não vamos se tornar um polo industrial do dia para a noite, eu não coloco assim, mas a gente pode começar a atrair investimentos, né? E outra coisa, viu, Matheus, eu não sei nem se é negócio a gente querer tornar Garanhuns um polo industrial. Para que a gente trazer para aqui indústrias poluentes, pelo amor de Deus? É muito melhor a gente trazer a chamada indústria limpa, sabe? A economia criativa, a gente trazer novos... Claro, a gente também não está dizendo que não quer indústria, não, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, a gente ainda está muito com a mentalidade do período industrial, do pós-guerra. Sim, Desenvolvimento era indústria. Para Garanhuns, a nossa grande indústria é uma nova universidade. Capital humano. É um novo curso que se instala. Por exemplo, você traz aqui um curso de arquitetura, um curso de medicina, você traz um curso de direito, tá entendendo, Lucas? Cada curso desses são mais 10, 15, 20 professores, são mais 60, só no primeiro semestre, 40 estudantes que estarão aqui, muitas vezes de fora, alugando apartamento, fazendo refeição, tudo aqui, trazendo suas famílias, não é? Então, essa é a nossa grande indústria, é a prestação de serviços, outra coisa que a gente precisa muito trabalhar aqui em Garanhuns, essa é a prioridade, viu? Enquanto eu sou apaixonado também por essa área,
é a questão de fabricação. Você disse que indústria não é a vocação. A micro e pequena indústria, sim. Vê como está hoje, vê a situação hoje de Santa Cruz do Capibaribe, Sim. de Toritama, de Caruaru, de Lagoa dos Gatos, de Agrestina. Vê que modelo de desenvolvimento eles estão lá. Isso aí, sim, esse aí é um modelo de fabricação industrial, mas que solidariza, que democratiza os ganhos. São centenas e milhares de micro e pequenas indústrias ganhando dinheiro ao mesmo tempo. É muito melhor isso do que o Estado vai, gasta aí 150 milhões para ajeitar a infraestrutura para uma indústria que 80 empregos se instalar. E ainda mais com isenção de tributos aí durante 10, 15 anos. Pega esses 150 milhões e investe aqui em segmentos determinados aqui na área de laticínio, na área de confecções, de marcenaria, de artesanato, que tu vais ver o boom que vai dar nessa nossa cidade aqui, E entendeu? diversifica, né, secretário? Porque uma das coisas que eu sou de micro, tá? Não sou de macro, então eu analiso mercados nichados, mas a gente vê, eu tenho muitos amigos na macro, que eles falam disso, olha, o que pode salvar o interior do Brasil é a diversificação do PIB local, ou seja, ele não fica refém por exemplo, as cidades que só tem o comércio, as cidades que o grande empreendimento, às vezes, é a própria prefeitura, que tem o serviço público, que precisa alocar muitas pessoas para trabalhar, para fazer a prestação de serviço. Mas as cidades com polo, como Garanhuns, ela tem vários segmentos que podem ser explorados, né? Então, por exemplo, num momento de crise não pandêmica, porque daí pega todo mundo de calça curta, ninguém sabe nem o que acontece, porque a gente está estudando essa atual, né? Mas no momento de crise econômica, meu amigo, pode ter certeza que quem tiver diversificação econômica sofre menos, viu? Porque você tem o capital humano sendo desenvolvido pelas faculdades. Você tem, sei lá, um empreendimento de uma microempresa um segmento turístico. E assim, a diversificação, ela mantém a sustentabilidade econômica do local, né? E interessante, foi bom você falar em diversificação, a gente está esquecendo aqui de falar do setor de TI, né? Você vê, de tecnologia da informação. A gente tem em Garanhuns hoje uma faculdade de engenharia de software, ciência da computação, informática lá no IFPE. Se você for ver na ET, o pessoal está trabalhando com aplicativos para mobile, né? Então, a gente tem um polo de TI hoje em Garanhuns. E o que é que está acontecendo, Matheus? Esse pessoal todo, as ferinhas que estão se formando aí, porque os professores são de primeira linha, né? Universidade Federal, Estadual, a gente está aí com um monte de doutores e mestres aí da Unicamp, da USP, não sei o quê, da Universidade Federal de Pernambuco, enfim, um monte de fera aqui na cidade. E os estudantes estão formando feras, e essas feras estão indo lá para o Porto Digital, estão indo para o Recife, João Pessoa, e até para outros países. Então, a gente não está conseguindo segurar nossas melhores cabeças. Então, veja, agora, semana passada, o prefeito mandou para licitação a criação da nossa primeira incubadora, em parceria com a UPE, uma obra belíssima que vai lá justamente para a gente segurar esse pessoal aqui. Tanto a gente vai trabalhar, a princípio, a gente vai receber em torno de 15 startups, né? Startups são 7 ou 8 aí na fase de ideação, 7 ou 8 aí na fase que a gente chama já de aceleração. Então, esse é um outro segmento importantíssimo que o governo municipal vai abraçar, dar todo o apoio, em parceria com a Universidade de Pernambuco, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, ITEP, enfim, para dar suporte para que esses estudantes de ciência da computação, engenharia de software, licenciatura em computação, informática, possam ficar aqui na cidade, certo? É outra área, é outro segmento bem importante aí que a gente está criando e buscando fomentar. Lucas? Perfeitamente. A gente já está passando, inclusive, um pouquinho do tempo. Eu vi vocês olhando para o relógio ali. Senão o Tony dá uma puxada de orelha. Exatamente, atrapalhar os comerciais aqui. Esse é um assunto que eu gosto muito, aí vocês me chamam para falar disso, cara. Não, tranquilo. A gente agradece muito, o secretário chegou um pouquinho mais tarde do que a gente tinha combinado, mas isso é bom, significa que o secretário está empenhado no trabalho dele, não é verdade? A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui
Agradecer também meu amigo Matheus Fernandes e meu amigo Felipe Barros, está lá em Belo Jardim. Agradecer a Arnaldo aqui nas operações. E nisso eu já vou me despedindo aqui. Mais uma vez, secretário, muito obrigado. E já faço o convite para uma nova oportunidade Vamos aqui, sim. tá? A gente bater mais papo com mais tempo. Valeu, Matheus, Lucas, Felipe, um forte abraço a vocês, muito obrigado mesmo. Eu sempre me sinto honrado em vir aqui para esse programa de vocês e uma boa tarde aí para todos os ouvintes da Marana. Olha aí, encerramos a semana com chave de ouro, né? Nesta sexta-feira, às 13h17, o Quarto Poder vai se despedindo aqui. Voltamos na segunda-feira, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Colégio CMA, Educação Cristã e de Resultados, com proposta pedagógica voltada para a construção de valores. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 23,9 graus. Se você está procurando e quer uma educação cristã e de resultados, escolha o CMA, que oferece uma proposta pedagógica voltada para a construção de valores, em parceria com os melhores sistemas de ensino do país, FTD e Farias Brito. Faça já sua matrícula. Avenida Júlio Brasileiro, 703, Heliópolis, Garanhuns. Fone 3761-3225. Esse é o CMA, desenvolvendo as habilidades do seu filho para um futuro. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico